A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Será que Paulo realmente foi o escritor daquela carta? Existem bases e evidências que sustentam essa afirmação? Bem, e a cidade de Corinto? Já que nós estamos falando dela, que tal estudar também mais um pouco acerca do contexto geográfico, cultural, comercial e social daquela cidade? E a igreja em Corinto? Que tipo de pessoas faziam parte daquela comunidade cristã? Bem, eu sou o Wiglinton Souza e se você deseja conhecer mais um pouco desse assunto, continue esse vídeo e venha aprender também mais um pouco da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WS EBD, onde a partir deste trimestre nós estaremos trazendo aqui comentários da lição bíblica classe dos jovens. É isso mesmo. E esse nosso trimestre já está iniciando e eu tenho um vídeo aqui, primeiramente no nosso canal, onde nós fazemos as nossas apresentações, quem somos, onde moramos e também falamos um pouco do contexto geral da lição, as aulas que serão estudadas. Então, se você deseja primeiramente conhecer o nosso conteúdo, então não passe esse vídeo, porque como é a nossa primeira aula, exige sim uma certa apresentação para você entender melhor o que será estudado ao longo desses 3 meses. Mas, dentro da proposta de hoje, a nossa lição é a lição de número 1, que tem como tema a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Mas antes disso, eu quero te ajudar, você professor e aluno que deseja aprender mais um pouco para estar compartilhando para a sua turma, que é importante que você conheça primeiramente o título geral da lição. Algumas pessoas até falam do título, porém falam assim de uma maneira acelerada, rápida, não dando tanta importância. E como é a primeira aula desse trimestre, é imprescindível, necessário, importantíssimo que você leve para a sua turma o título geral da lição e não somente fale, mas dê ênfase daquilo que será estudado. Por exemplo, eu tenho aqui o livro do trimestre e o título geral da nossa lição é O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. O subtítulo: Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Há quem pense que não existe aqui um argumento, alguma forma de conteúdo para se falar para atrair a atenção da classe. Bom, esse tipo de pensamento ele está equivocado. É possível sim você atrair a atenção da sua classe, se você é professor, e se você é aluno, compartilhar de uma forma em que os ouvintes vão estar mais atentos sobre o título geral da lição. Por exemplo, como nós estamos falando de igreja, é natural que como igreja nós tivermos as nossas divergências, nós temos as nossas dificuldades, desarmonias muitas vezes. Então, mesmo diante dessas desarmonias, falhas, equívocos, o nosso Deus ainda continua zelando por nós. E nós vemos o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, apesar dessas nossas diferenças e divergências. Olha que interessante. E aí alguém talvez pode se questionar, mas professor, por que eu devo estudar um assunto de uma carta de forma antiga? Por que eu devo estudar acerca dela? Bem, o subtítulo da nossa lição responde essa tua pergunta. Porque existem lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Olha aí que interessante, não é? Já existe uma forma de você atrair a atenção da turma, tão somente dando ênfase tanto ao título geral da lição, como também ao subtítulo. E aí, é comum, quando nós vamos estar ministrando as aulas, é que de forma pedagógica a gente faça algumas leituras. Quais são elas? Bom, a primeira leitura que geralmente de forma pedagógica nós lemos na lição é o texto do dia, depois a síntese e em seguida a introdução. Olha, alguns professores ou algumas pessoas
deixam isso de lado porque é a sua forma de dar aula. Mas eu lhe aconselharia para que você também desse ênfase para isso aí, ok? Então, que de forma você pode gerar uma interação na classe? Se nós temos um texto do dia, se nós temos uma síntese e também uma introdução, que tal você separar para que cada aluno seu leia cada uma dessas opções? Um lê o texto do dia, o outro lê a síntese e um outro lê a introdução. Assim vai gerar essa interação com a classe e ao mesmo tempo cada um deles vão estar absorvendo parte do conteúdo. Então ficaria mais ou menos assim. Vamos fazer a leitura do nosso texto do dia. O nosso texto do dia nos diz da seguinte forma: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Em seguida, a síntese da nossa lição nos diz: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos, e se possível você poderia grifar essa palavra relacionamentos. Então ela gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor, e promove a unidade da igreja. Por que eu pedi para você grifar relacionamentos e unidade? Preste atenção. Como nós estamos falando de pessoas, é natural que cada pessoa tenha a sua característica própria. Cada um de nós temos a nossa personalidade. E nós devemos, mesmo assim, nos relacionar com o outro, manter um contato, ter o convívio, conversar, dialogar, formar amizades, laços com outra pessoa. Não é verdade? Ok. Então, por haver pessoas que têm características próprias, peculiares, e cada um ter a sua personalidade, isso pode entrar em choque com o outro. Isso mesmo. Porque se um tem um tipo de pensamento, o outro tem um pensamento diferente, isso vai dificultar, em algumas vezes, a harmonia desses relacionamentos. Então, eis a necessidade, dentro aqui da síntese da lição, olha que coisa interessante, já tem ensino prático dentro da síntese e muitas pessoas talvez não dão ênfase para isso. Eu estou aqui justamente tentando te ajudar a entender melhor essa aula. Qual é o ensino prático? Que mesmo diante dessas nossas divergências, de cada pessoa ter as suas características, serem diferentes um do outro, nós precisamos, como igreja, manter também a unidade. Eita, glória a Deus, ok? Então, como a igreja tem cada um tipo de pessoa, o alto, o baixo, o branco, o negro, o rico, o pobre, o senhor, a senhora, o jovem, a criança, cada pessoa tem o seu estilo de vida, né? Claro, dentro dos princípios da palavra de Deus, mas no sentido de que tem as suas características, tem a sua forma de se expressar. E algumas vezes isso vai entrar em choque, porque a igreja é composta de pessoas, e pessoas têm relacionamentos, e também esses relacionamentos podem entrar em conflito. E quando eles entrarem em conflito, nós mesmo assim, dentro da síntese da nossa lição, precisamos manter a unidade. Fechou? Leu o texto do dia. Já foi lido também a síntese e você argumentou. Agora resta a introdução. E tem gente também que deixa de lado a introdução. Quero te ajudar. Se você também puder, seria bom dar uma ênfase na introdução, porque é a primeira aula, não é mesmo? Então vamos ler o que nos diz a nossa introdução. Olha aí na tela. Neste trimestre estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa primeira lição, vamos apresentar uma visão panorâmica da carta e seu contexto. Aleluia! Carta e seu contexto. Carta e seu contexto.
olha a necessidade de termos um contexto. Por exemplo, imagine você chegando em uma conversa e o grupo ali está tendo um diálogo, ok? Só que você chegou um pouquinho atrasado lá no meio ou no final da conversa. É necessário então que você pare, sente, observe, analise o que estão conversando, como chegaram àquele assunto e qual é o sentido da aplicação daquela conversa, antes de você dar a sua opinião. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode ter o entendimento equivocado das coisas simplesmente pelo fato de não ter analisado o contexto delas. E aí responde a sua pergunta do porquê que a gente deve estudar a carta aos Coríntios dentro do contexto daquela carta. Bom, porque antes de fazer algum tipo de aplicação da carta, nós precisamos saber quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, por que escreveu. E se você quer saber mais um pouquinho disso, nós vamos agora iniciar os pontos da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição diz o seguinte: autoria, data, local e propósito. Tópico 1, Paulo, o autor da carta. Bem, nos diz assim: o apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Lembra que no início eu te fiz uma pergunta se existem bases e evidências que dão sustento para essa afirmação de que Paulo realmente foi o autor da carta? Bom, eu separei aqui duas evidências que os estudiosos estudaram bastante, chegaram nesse consenso e são boas, mas muitas boas bases mesmo para te ajudar no entendimento de que Paulo realmente é o autor da primeira carta aos Coríntios. Acompanhe aí na tela. A primeira evidência é a evidência interna, que nos diz assim: a forma geral da carta, com as suas saudações de abertura, o tratamento de problemas práticos e doutrinários e uma bênção calorosa no encerramento, seguem o padrão familiar das epístolas paulinas. Atente aqui. Terminou de falar sobre a evidência interna? Vamos focar no seguinte: o que é essa evidência interna? Cada pessoa também possui o seu estilo próprio de linguagem. Isso é natural do ser humano. Existem certas palavras que nós gostamos de usar muito mais do que outras, ok? As pessoas identificam umas às outras pela forma que elas se expressam. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está conversando em uma rede social como WhatsApp. E ali você está dialogando e tal. Você percebe se realmente é a pessoa que está conversando com você ou se é outro querendo fazer uma brincadeira ou algum tipo de trote. Por quê? Porque nós identificamos a pessoa pelo fato que ela se expressa. Existem alguns emojis que as pessoas gostam de usar mais, existem palavras que elas respondem com mais frequência, ok? Então, cada pessoa tem o seu estilo próprio, a sua maneira de se expressar, como eles gostam de usar a sua linguagem. E Paulo não era diferente. Paulo possuía, sim, um estilo único, né? É o estudo da questão linguística das cartas. E Paulo também possuía isso. Nós vemos expressões similares em Coríntios que nós encontramos em outras cartas de Paulo, como, por exemplo, Jesus Cristo, nosso Senhor, a palavra justificado, o termo o corpo de Cristo, não é mesmo? São todas expressões paulinas. Eis aí para você uma evidência interna da autoria de Paulo nessa carta. Prosseguindo, nós temos também aí a evidência externa. E a evidência externa é a frase, o entendimento, né, de alguns dos nossos pais da igreja que atestaram de fato a autoria paulina dessa carta aos Coríntios. E aí nós temos nome, como vocês estão vendo aí, nomes como Clemente de Roma, Tertuliano, Policarpo, e também nós temos diversos outros. E para encerrar essa parte aqui,
O comentário bíblico de Bica, ele escreve dizendo o seguinte: praticamente todos os estudiosos do Novo Testamento aceitam a autoria paulina de 1 Coríntios. Fechou esse primeiro tópico. Encerrou aí? Não, você precisa trazer uma aplicação para a sua classe. Já que está falando de Paulo, que tipo de aplicação você poderia trazer? Bem, a própria lição coloca que Paulo anteriormente ele perseguia a igreja, mas agora esse Paulo está sendo perseguido. Paulo anteriormente ele incentivava e fechava as igrejas. Agora esse Paulo está plantando, abrindo igrejas. Paulo anteriormente ele maltratava os que eram adeptos ao cristianismo, ou seja, os que seguiam o cristianismo. E agora esse Paulo, ele está justamente consolando, exortando, admoestando, ensinando a classe de cristãos que anteriormente ele maltratava ou incentivava esse tipo de maus tratos, ok? Então que tipo de aplicação você pode trazer? Olha, não é tão relevante a maneira como você inicia a sua trajetória, mas sim se você está disposto a ter um encontro com Deus e gerar uma mudança de vida. Você está se direcionando para uma classe que, mesmo sendo de jovens, nós jovens tomamos muitas decisões erradas. Tivemos tipos de pensamentos que talvez muitos se envergonham. E talvez tenha até gente na sua classe que ainda não se converteu de fato. Então que tal usar o exemplo de Paulo e dizer que Deus está disposto também a gerar uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude na vida deles. Só basta ter um encontro com Deus. Vale lembrar que o primeiro milagre de Jesus não foi fazer um cego enxergar, um paralítico andar, um mudo falar, né? Ou ressuscitar pessoas, apesar de isso ser, claro, milagres extraordinários. Porém, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Olha que interessante, é o milagre da transformação. E algumas pessoas gostam de aplicar, e eu vou fazer isso aqui também, de dizer que essa é a primeira coisa que Jesus faz na vida de uma pessoa. Ele deseja transformá-la, mudar o seu caráter. Questione então a sua classe, se você é professor, e se você é aluno, compartilhe com seus colegas se eles estão dispostos a ter um encontro com Deus, para que esse Jesus que transformou Paulo possa também transformar a vida de cada um deles e a partir dali serem grandes instrumentos nas mãos do Senhor. Olha que interessante, não é? Vamos agora para o ponto de número, ou melhor, o tópico 2 da nossa lição. Isso, o tópico 2 da nossa lição vai falar sobre a ocasião, local e data da carta. Ó, a resposta para a sua dúvida quanto à ocasião, local e data da carta estão bem no finalzinho da lição. Você pode acompanhar aí, ok? Ó, lá no finalzinho mesmo desse tópico aí, está escrito assim: Paulo estava em Éfeso durante a terceira viagem missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. Ok? Mas eu vou te ajudar mais ainda. Olhe para a tela aí o que eu coloquei sobre a ocasião, sobre o local e sobre a data da carta. A ocasião é a terceira viagem missionária, não é? O local é em Éfeso e a data aí, nós temos uma data aproximada entre realmente 55 a 56 depois de Cristo. Mas vamos ver uma questão interessante acerca do local. Nós temos aqui uma base que pode te ajudar no entendimento do local. Qual é a base bíblica que Paulo realmente, onde foi que ele escreveu essa carta? 1 Coríntios capítulo de número 16, versículo 7 e versículo 8 nos diz assim, acompanhe comigo. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Olha o versículo de número 8. Ficarei, porém, em Éfeso até
ao Pentecoste. Aleluia. Então aí você tem uma base bíblica de onde Paulo estava quando escreveu essa carta. Vale lembrar que na segunda viagem missionária, Paulo funda a igreja de Corinto, ok? Em Corinto, ele fundou essa igreja. Porém, é na terceira viagem, quando Paulo está em Éfeso, que ele vai escrever uma carta para a igreja que está em Corinto, certo? Segunda viagem, ele funda. Terceira viagem, ele escreve. Glória a Deus. Agora tem algo interessante aqui acerca da data. Eu não sei se você é como eu, meio curioso, né? Como é que o pessoal chega nesse entendimento de datas? Porque é uma coisa que já passou muito, mas muito tempo. E como é que eles têm essa base, né? Esse tempo aproximado da escrita. Olha que interessante. Acompanhe comigo na tela aí acerca da data e como é que nós chegamos nesse entendimento. Uma inscrição mencionando um oficial civil chamado Galho foi descoberta em Delfi, no lado oposto do estreito desfiladeiro de terra de Corinto. A inscrição pode ser datada e sugere que Galho veio a Corinto como procônsul em 51 ou 52 depois de Cristo. O que isso quer dizer? Que uma inscrição foi achada. Mencionar um camarada chamado Galho. E nós sabemos que Paulo encontrou esse camarada, isso mesmo, que era procônsul. Procônsul é a mesma ideia de governador hoje, ok? Era procônsul da região da Caia, que era uma província romana. Então pensa comigo. Se Paulo encontrou esse camarada, e também o pessoal encontraram uma inscrição falando de um tal de Galho, e essa inscrição pode ser datada entre 51 a 52 depois de Cristo, e se Paulo encontrou ele, logo Paulo encontrou ali próximo dessa data. Paulo funda a igreja de Corinto. Depois de um tempo, de alguns anos, Paulo então escreve para aquela igreja. E aí o nosso comentarista da lição, juntando o fato do encontro de Paulo com Galho, quando ele funda a igreja e depois escreve, ele colocou a data aproximada de 55 a 56 depois de Cristo, pelo fato dessas fontes históricas comprovarem, sim, a existência, né, desse personagem chamado Galho. Olha que interessante, isso é muito bom para a sua aula, vai te ajudar muito, mas muito mesmo, para você ter uma base naquilo que está sendo dito, porque isso gera muitas vezes questionamento nos alunos. E se você é aluno e tinha esse questionamento, já está respondida aí a sua pergunta, ok? Parou aí? Não! Vamos agora para o terceiro tópico, que fala do propósito da carta. Toda coisa escrita tem um propósito, e a carta aos Coríntios não é diferente. Acompanhe comigo na tela que o propósito da carta são dois aí, basicamente: tratar de problemas e falar de questões doutrinárias. Olha aqui. Perceba aí que eu coloquei também, olha aí que interessante, eu dividi para vocês aí os capítulos de Corinto. E dentre esses capítulos, nós vemos que do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade. Do capítulo 5 ao capítulo 6, sobre o pecado. Do capítulo 7 é sobre o divórcio. Do capítulo 8 ao 10, sobre discussões doutrinárias. No capítulo 11, sobre o contexto das mulheres no culto daquela época, não é? Do capítulo 12 ao 14, a espiritualidade. Do capítulo 15, uma parte do 16, sobre a ressurreição. Então, eis aí as divisões que é o propósito da carta. Ela fala de diversos assuntos e o comentarista da lição diz que não existe um assunto específico, né, único para a carta, simplesmente pelo fato de que ela trata de diversos assuntos, e eu selecionei aí algumas coisas que podem te ajudar. Tranquilo? Prosseguindo, como você vai aplicar esse tópico 3 aqui? Meus queridos, parece que hoje é errado você falar de questões da igreja, não é? Parece que é errado, tipo assim, não se pode dialogar, você não pode conversar, certo? E nós precisamos dialogar sim.
Existem alguns irmãos que não gostam de ser repreendidos e nós precisamos sim, dentro da palavra de Deus, conversarmos com essas pessoas de forma madura, calma e tentar solucionar os problemas. Nós precisamos realmente fazer isso, ok? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que é muito mais relevante solucionar os problemas do que simplesmente ficar comentando acerca deles. Então, dentro do ensino dessa carta, quando Paulo ficou sabendo pela família de Cloe, em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 11, e por outros irmãos, quando ele escreve no capítulo 16, que tinha problemas na igreja em Corinto, Paulo procurou ali ajudar, admoestando, ensinando, corrigindo algumas daquelas atitudes, certo? Então o que nós devemos fazer é procurar os nossos líderes, conversar com eles, não é fuxico, não é fofoca, não é pensar em puxar o tapete do irmão, mas é de perceber que uma situação ela está tirando a harmonia do povo de Deus, nós devemos sim buscar solucionar aquele problema, certo? Para manter a harmonia e a unidade. Lembre do que eu falei no início, que nós nos relacionamos com outros e às vezes acontecem divergências, e quando acontecer essas divergências, que possamos seguir esse exemplo, solucionar esses problemas. E o propósito da carta, basicamente, resumidamente, seria esse: tratar de problemas e falar de questões doutrinárias. E aqui também eu coloquei algumas divisões do que se fala em cada um desses capítulos. Glória a Deus! Essa aula está sendo bênção, está ajudando você, está melhorando o seu entendimento, seu conteúdo, ok? Então nos ajude também. Estou passando aqui para pedir para que você dê um like, dê um joinha, um gostei aí, compartilhe nas suas redes sociais. Isso é uma forma de você estar incentivando mais ainda o nosso trabalho e a gente perceber que nós estamos sendo instrumentos de Deus para ajudar no bom andamento da obra do Senhor, te trazendo conteúdo e aplicação, porque esse é o nosso propósito aqui, ok? Dito isso, você já deu like, já deu joinha, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva para você sempre estar recebendo as atualizações em cada vídeo novo que será postado, ok? Feito isso, vamos agora para o ponto 2 da nossa lição. Bem, já falamos sobre a autoria, data, local e propósito, a ocasião em que a carta foi escrita. Agora nós precisamos estudar quem foram os destinatários da carta. E dentro desse ponto, nós vamos estar falando sobre a cidade de Corinto, a comunidade judaica de Corinto e a igreja em Corinto, ok? A cidade de Corinto. Para nós estudarmos essa cidade, eu classifiquei aqui pontos interessantes, ok? Nós vamos analisar essa cidade do ponto de vista geográfico, cultural, comercial e social daquela cidade. Ponto de vista geográfico. Corinto, nos tempos do apóstolo Paulo, era uma das maiores metrópoles da sua época, certo? Grande, gigantesca. A população girava em torno de aproximadamente ali 500 mil de pessoas. Corinto era uma cidade que ficava em um ponto também estratégico. Ela ficava num estreito, uma estreita faixa de terra, que é chamada de istmo, que é uma estreita faixa de terra, e abarcava ali 2 portos marítimos. E alguns viajantes, para não darem a volta ali pela região do Peloponeso, uma extensa ilha naquela época, eles preferiam passar por Corinto e ali depois transportarem as suas cargas. Então Corinto, do ponto de vista geográfico, ficava em um lugar estrategicamente quase perfeito, justamente para pessoas de outros países afluírem ali e gerar questão comercial, financeira, econômica, crescer de forma próspera ali, certo? Corinto também, por ter esse vasto número de pessoas, o comércio daquela cidade, consequentemente, ele crescia, ele prosperava. Corinto era uma cidade extremamente próspera, muito, mas muito próspera mesmo, certo? Porque vinham viajantes de outras cidades, vendiam ali muitos escravos também, vinha gente
da Índia, da Itália, da Espanha, gente de diversos povos e diversas partes do mundo afluíram ali em Corinto. Por ter esse grande número de pessoas, é claro que se tem várias pessoas de diversas partes do mundo, consequentemente a cultura vai ser diversificada. E Corinto tinha uma cultura muito, mas muito diversificada. Porque se tinham pessoas de diversas partes, de diversos continentes ali, e acabaram se ajuntando em Corinto, é lógico que haveria uma diversidade de culturas também. Mas também nós devemos analisar Corinto no seu aspecto social. Corinto era uma cidade muito depravada. A imoralidade, ela permeava naquela cidade. Eu anotei algumas coisas interessantes aqui, e você como professor, se não está anotando, seria bom você anotar. E se já está anotando, muito bem, porque às vezes a nossa mente, ela esquece, ela não grava algumas coisas, e é necessário que a gente faça algumas anotações. Eu anotei aqui justamente para estar te ajudando. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos traz uma frase interessante comentando a primeira carta aos Coríntios. Ela nos diz que Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Essa era a cidade de Corinto. Havia lá o templo de Afrodite, isso mesmo, a deusa que é conhecida como deusa do amor, né? Mostrada aí em diversas vezes de televisão, livros de história e tantos outros segmentos aí, sites que nós pesquisamos. A deusa do amor. E ali havia, segundo estudiosos, cerca de 1000 sacerdotisas. Então muitos viajantes afluíram ali, os próprios habitantes daquela cidade iam satisfazer os seus próprios desejos ali. Então era uma cidade que beirava a imoralidade, a libertinagem, havia um excesso da beleza masculina, porque eles adoravam o deus Apolo, né? E a prática da homossexualidade era muito, mas muito frequente naquela época. Também tem a questão da prostituição e tantas outras formas de depravação moral, né? Olha que situação se encontrou o apóstolo Paulo, tendo que fundar uma igreja e pregar o evangelho em Corinto. Mas esse é o objetivo. Será que Corinto tinha simplesmente esses pontos aí negativos na questão geográfica, cultural, comercial e social? Bem, o comentário expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos traz uma frase muito, mas muito interessante, que seria ótimo se você anotasse e gravasse. Olha o que ele nos diz: plantar uma igreja em Corinto era abrir janelas de evangelização para o mundo. O que ele está querendo dizer? Olha, se tem um ponto estratégico, se tem uma vasta ali participação comercial, gente de diversos povos vão afluir ali em Corinto, não é? E há uma cultura diversificada, eis aí a necessidade de que, ao abrir uma igreja em Corinto, plantar aquela igreja, você está abrindo janelas de evangelização para o mundo. Porque se a mensagem alcançasse aquelas pessoas, elas sairiam dali e iriam propagar mais ainda aquela mensagem. E também Corinto, no seu aspecto social, se é uma sociedade depravada, imoral, muito mais então ela é necessitada de receber a mensagem do evangelho. Porque o evangelho não rejeita, o evangelho veio para os que estão doentes, os que são pecadores. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A base do evangelho é justamente alcançar essas pessoas. Aleluia! A aplicação para os nossos dias é que Corinto não é muito diferente hoje, não é? A pergunta que surge é: Paulo, no seu tempo, ele utilizava as cartas como ferramenta de comunicação. Olha, já estou te ajudando na aplicação aqui. Paulo, no seu tempo, utilizava as cartas como ferramenta de comunicação. E aí surge uma dúvida: como que você está sendo instrumento de Deus aí para que outras pessoas conheçam a mensagem do evangelho? Corinto era um ponto estratégico de evangelização.
Hoje nós temos, por exemplo, as redes sociais. Essa plataforma digital aqui está te ajudando a crescer, a se desenvolver melhor como professor para ministrar a sua aula e como aluno para obter mais conhecimento e, quem sabe, compartilhar para outras pessoas, ok? Então nós temos essa vasta tecnologia que se conecta com o mundo. A pergunta é por que muitas vezes nós não estamos usando esse benefício estratégico em prol do Reino de Deus. Se você é professor, questione a sua classe. Se você é aluno, seria interessante compartilhar para os seus colegas de turma, que assim como Paulo, nós também temos ferramentas estratégicas para, no meio dessa sociedade corrompida, perversa e imoral, nós também levarmos a mensagem do Evangelho. Aleluia! Prosseguindo dentro desse ponto ainda, nós temos o tópico 2, que vai falar sobre a comunidade judaica em Corinto, e o tópico 3, que vai falar sobre a igreja em Corinto. E eu resumi aqui, você pode dar uma olhadinha aí na tela, eu resumi esses dois tópicos porque eles tratam basicamente do mesmo assunto. E vou te explicar por que seria bom que você rapidamente desse um resumo desses tópicos, tranquilo? Vou te explicar já já o porquê. Mas para resumir, a comunidade de cristãos ali em Corinto, tanto judeus quanto a igreja, né? Aqui eu coloquei que alguns judeus se converteram ali. Isso está em Atos capítulo 18, versículo 8. Porém, a maioria eram gentios. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 30. Então seria interessante você gravar, resumir esses tópicos, porque agora, no ponto de número 3, eu vou estar ali explicando um pouco mais sobre as principais características da carta aos Coríntios. Está sendo bênção para você? Não se esquece, mais uma vez, de se inscrever no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, você está gostando do conteúdo, chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, ok? Ainda não deu like, nos ajude, incentive para que a gente continue estar propagando mais ainda a palavra de Deus e saber que isso está sendo um instrumento para a sua vida. Vamos lá? Ponto 3 da nossa lição, as principais características da primeira carta. E aqui nós vamos estar estudando sobre as cartas de Paulo à igreja em Corinto, a imaturidade espiritual, o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Ó, você está lembrado que eu pedi para você resumir aqueles tópicos? Vou te explicar porquê aqui, viu? Vou te explicar agora do porquê que é necessário. Seria bom, melhor dizendo, que você resumisse aqueles tópicos. E agora nós estamos chegando no último tópico da lição. E é o último tópico que alguns alunos ali estão se cansando, né? Mesmo o conteúdo sendo bom. Então esse é o momento de você gerar aquela interação, aquele debate na classe, aquela troca de ideias, não é mesmo? Para que eles possam estar mais atentos e desenvolvendo. Você precisa ter esse tipo de didática. Eu, por exemplo, gosto de usar esse tipo de didática, tanto no decorrer dos outros tópicos, mas principalmente no final, para dar aquela ênfase, recapitular o que foi estudado e fazer eles debaterem assim, para justamente não cansar tanto e eles possam absorver melhor o conteúdo, ok? Então selecionei aí algumas coisas interessantes que você poderia gravar acerca das principais características daquela carta. Olha o que nos diz. É a epístola que mais trata de problemas na igreja. Isso, Corinto é a epístola que mais trata de problemas na igreja. Segundo, há um destaque geral sobre a unidade. Terceiro, contém um amplo ensino de assuntos de natureza conjugal, moral e espiritual. Por último, coloquei aqui, a epístola é de valor incalculável para o ministério pastoral. Estudo aqui extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui você vai falar que a igreja de Corinto tinha seus problemas. Como gerar a interação da sua classe? Vou te ajudar aqui como você vai gerar essa interação. Atente para a nossa reflexão que vai aparecer aí na sua tela.
As igrejas locais não são perfeitas. Elas possuem suas limitações, equívocos e falhas. Entretanto, isso não é motivo para deixarmos nossa congregação ou até mesmo desistir de nossa fé em Cristo. Pelo contrário, precisamos aprender a solucionar os problemas que têm dificultado o crescimento e a harmonia do povo de Deus. Então, esse é o momento de você não encerrar a sua aula para que os jovens pensam: Corinto tinha muitos problemas, Corinto realmente era assim, não tinha um ponto positivo, é igual a igreja de hoje mesmo, está sempre tendo um erro, irmão que não gosta de outro. Ok, isso sim é uma realidade, infelizmente, mas nós também devemos gerar uma harmonia na nossa classe e dizer que, apesar da igreja em Corinto ter os seus problemas, as igrejas locais hoje também não são perfeitas. Nós estamos falando de uma igreja pouco tempo depois de Jesus Cristo, que tinha como seu pastor o apóstolo Paulo, que tinha o uso dos dons espirituais, não é mesmo? Mas infelizmente era uma igreja carnal, como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1. E hoje não é diferente, nós temos as falhas, os equívocos, então leve para a sua turma, seja você professor ou para os seus colegas de classe, se você é aluno assistindo esse vídeo aqui, para que eles entendam que nós temos as nossas divergências. Agora, o que fazer? De que maneira a gente vai solucionar esse problema? O tópico 2 fala sobre a imaturidade espiritual, e aqui você já vai juntar, né? Não saber solucionar esses problemas pode gerar uma imaturidade espiritual da parte de algumas pessoas, deixando a congregação, falando mal da igreja, se zangando. Algumas vezes é compreensível, entretanto não é correto. Nós entendemos que existem divergências, porém a igreja não é perfeita e nós, como imperfeitos, deveremos nos ajudar a solucionar essas imperfeições. Glória a Deus. Tem um texto aqui em Tiago capítulo 3 e no versículo 13 que nos diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então o que esse texto está querendo dizer? Ok, você quer solucionar, você é sábio, você é inteligente, tem muitas pessoas intelectuais na igreja, né? Mas calma, mostre isso com mansidão e sabedoria. Solucione os problemas de forma firme, mansa, respeitando sempre as outras pessoas e pensando, claro, no benefício do povo de Deus, pautado principalmente nas Sagradas Escrituras e também nos princípios da palavra do Senhor. E aqui, para você fechar a lição, ok, de uma forma alegre, positiva, impulsionando a sua classe, o último tópico da lição diz o seguinte: o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Lá no finalzinho da lição, nos diz da seguinte forma: a pregação do Evangelho é loucura para os padrões humanos, mas é a sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. Ou seja, a igreja tem as suas dificuldades, mas nós devemos ser diferentes, o nosso padrão é diferente, o nosso estilo de vida é diferente, a nossa forma de falar é diferente. Precisamos solucionar isso, sermos exemplos para o mundo, que parece muitas vezes que a nossa vida é fora da lógica humana, não é? Acreditar em Deus, crer em Jesus Cristo, ter a nossa vida pautada na santificação através da ajuda do Espírito Santo. Cremos que o nosso Jesus há de voltar, nós temos essa promessa de um dia estarmos para sempre com Ele. Então a sabedoria deste mundo não se compara à loucura da palavra da cruz, a esse entendimento. O pessoal de Corinto tinha grandes filosofias na sua época, mas a mensagem do Evangelho transcende tudo isso. Então leve para a sua classe, fale para eles que mesmo como igreja, tendo falhas, tendo dificuldades, tendo imperfeições, nós somos um povo diferente que temos essa promessa. Fechando a nossa lição, leia a conclusão da aula para que você possa resumir tudo aquilo que foi estudado. E a nossa conclusão diz o seguinte:
A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloe e responder aos questionamentos da igreja. Os partidarismos e divisões eram resultado da imaturidade espiritual e da dificuldade em distinguir sabedoria humana e da sabedoria divina. Calma, 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 ainda não encerrou, porque você precisa fazer a leitura da conclusão. É isso mesmo, você tem que fazer a leitura da conclusão, que é para juntamente você com a sua classe absorver melhor todo o conteúdo que foi estudado nessa lição. E a nossa conclusão diz o seguinte: a primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso durante sua terceira viagem missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloe e responder aos questionamentos da igreja. Os partidarismos e divisões eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade em distinguir sabedoria humana da sabedoria divina. Glória a Deus! Obrigado por estar assistindo esse vídeo, ok? Onde nós estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se isso está sendo bênção para você, fique atento, porque na próxima semana nós estaremos aqui continuando, trazendo comentários das lições bíblicas da classe dos jovens aqui em nosso canal WS EBD.